Fala galera, tranquilo? Aqui é o professor José Flávio. Na aula de hoje a gente vai resolver os exercícios da unidade 1 do livro 3, isso em Física A, beleza? Aquela parte de trabalho, tranquilo? Então vamos começar pela atividade discursiva, tá? Vamos embora. É da Unifesp, aí vamos lá. Em uma bancada horizontal da linha de produção de uma indústria, um amortecedor fixo na bancada tem a função de reduzir a zero a velocidade de uma caixa para que um trabalhador possa pegá-lo. Esse amortecedor contém uma mola horizontal de constante elástica, então vamos anotar aqui, né? K é igual a 180 newtons por metro. E um pino acoplado a ela. Tendo esse conjunto massa desprezível, tá? A caixa tem massa M igual a 3 kg. Tá. E escorrega em linha reta sobre a bancada quando toca o pino do amortecedor com uma velocidade V0. Velocidade, eu vou chamar aqui, ó, velocidade inicial igual a V0. A velocidade inicial ele já disse, ele para a caixa, né? Então o V vai ser igual a 0 metros por segundo. Vou descer aqui um pouquinho. Calma aí. Ó, sabendo que o coeficiente de atrito entre as superfícies da caixa e da bancada, né, o μ, é igual a 0,4 e que a compressão máxima sofrida pela mola quando a caixa para é de 20 centímetros, então ΔX é igual a 20 centímetros. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Então vamos lá. Letra A. Na letra A, ele quer o trabalho em joules realizado pela força de atrito que atua sobre a caixa desde o instante em que ela toca o amortecedor até o instante em que ela para. Então ele quer saber quem é o trabalho da FAT. Beleza, vamos falar um pouquinho disso, né? Na aula teórica eu falei com vocês de trabalho de forças constantes e trabalho de forças variáveis. Quando a força for constante, o trabalho a gente consegue tirar pela fórmula força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Quando a força é variável, vai pela área do gráfico força deslocamento. Um ponto. A unidade de trabalho é o joule, mais para frente vocês vão ver que é a mesma unidade de energia e que trabalho é uma grandeza escalar. Você só precisa do módulo dessa grandeza para você definir ela. Você não precisa saber a direção nem o sentido dessa grandeza. Beleza, pessoal? Então eu quero saber o trabalho da FAT, que é uma força constante. Isso é igual a quê? A FAT vezes o deslocamento D vezes o cosseno do ângulo entre a FAT e o deslocamento. Qual é a ideia? Você tem uma caixa, né, que está vindo nessa direção, o movimento dela, o deslocamento dela é para cá, e a FAT tem o sentido contrário disso. Então, qual é o ângulo entre a FAT e o deslocamento? Vai ser um ângulo de 180 graus.
Sabendo que o ângulo é de 180 graus, então daqui eu tiro que θ vai ser igual a 180 graus, ou π, né, pensando em radianos. Quanto vai dar cosseno de θ? Menos 1. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, que o trabalho da FAT vai ser igual. E outra coisa, vamos pensar na FAT. Como é que se calcula a FAT? FAT, vou botar aqui, ó, é igual a μ, o coeficiente de atrito, vezes a normal, que é a força que a superfície exerce sobre o corpo, perpendicular, ou seja, 90 graus, ao movimento, né? Então, no caso aqui, o corpo está se deslocando na horizontal, a normal vai ser para cima, tá? Tranquilo? Então, eu tenho a FAT, eu vou substituir aqui, ó. O cosseno de θ dá menos 1, então vai ser menos μ, que é 0,4, vezes a normal. Bem, olha só. Esse corpo, ele nem sobe nem desce. Ele está de movimento horizontal. Aqui para baixo, eu tenho a outra força, que é a força peso, né? Na vertical, esse corpo está em equilíbrio. Ele não está nem subindo nem descendo. Isso significa que o módulo da normal vai ser igual ao módulo do peso. Como é que se calcula peso? Massa vezes a gravidade. Então é a massa, 3 quilos, vezes a gravidade. Então a normal vai dar 3 vezes 10, 30. FAT vezes o quê? Vezes o deslocamento. Não foi o quanto que a mola leva para chegar à posição de máxima deformação? Então, é um deslocamento de 20 centímetros, que é igual a 0,2 o quê? Metros. Agora eu vou multiplicar isso tudo aqui, né, pessoal? Isso vai dar um trabalho igual trabalho da FAT, vai ser menos 2,4 joules, beleza? Então essa é a letra A, tranquilo? Trabalho da FAT, que é menos porque é contrário ao deslocamento, 2,4 joules. Isso é a letra A, pessoal. Agora vamos fazer a letra B. Vou deixar os dados aqui, tá? Vou apagar só esse lado aqui. Calma aí, vamos lá. Apaguei. Letra B. Na letra B, ele quer saber o seguinte. O módulo da velocidade V0 da caixa em metros por segundo, no instante em que ela toca o amortecedor. Cara, pensa comigo, lembra o que eu falei na aula passada sobre a relação entre trabalho e energia cinética, né? O trabalho resultante, né, é igual à variação da energia cinética. Beleza? Quem é esse trabalho resultante? Lembra quem eram as forças? FAT, peso, normal e o que? A força elástica, né? Então você vai ter aqui, ó, o trabalho da força elástica mais o trabalho da FAT mais o trabalho do peso mais o trabalho da normal é igual à variação da energia cinética. Para começar, o deslocamento não era horizontal? A força peso, ela é uma força o quê? Vertical, né? Deslocamento horizontal, trabalho zero.
Então aqui, ó, o trabalho da força-peso nesse movimento vai ser 0. Normal, força vertical. Deslocamento horizontal, trabalho 0. Certo? Então sobra só trabalho da força elástica e trabalho da FAT. Vamos lá. Como é que fica isso daqui? Lembra como é que era o trabalho da FAT? Era o quê? Kx ao quadrado sobre 2. Na verdade, K vezes delta x, né? K vezes delta x ao quadrado sobre 2. E o trabalho da FAT a gente já achou, né? Menos 2,4. Menos 2,4. Agora o seguinte, pessoal. A força elástica era para que lado? Lembrando, você tem o seguinte, uma caixa indo nessa direção e uma mola aqui, ó, que vai segurar esse movimento. Então a força elástica, ela é contrária ao movimento. Então aqui eu vou ter um sinal de menos. Tá? Beleza? Então, quanto é que vai dar isso daqui? Vai ficar menos K, que é 180, vezes 0,2 ao quadrado, tudo isso sobre 2, menos 2,4, isso vai ser igual à variação da energia cinética. Agora eu vou apagar esse lado aqui. Vou apagar aqui. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. 0,2 ao quadrado dá 0,04. Então vai ficar 180, só apagar melhor aqui. 180 menos, né, 180 vezes 0,04, tudo isso sobre 2, menos 2,4, isso é igual à variação da energia cinética. Então aqui eu vou cortar o 2 com o 0,04, vai dar 0,02, aqui vai dar 1, né? 180 vezes 2 dá 360. Aqui, como eu vou cortar uma casa, é como se fosse 36, volta uma casa, então vai ficar menos 3,6 menos 2,4 igual a variação da energia cinética. Tá. Quanto é que dá isso daqui? Isso daqui vai dar menos 6, né? Menos 6. Agora, o que é a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quanto é que dá a energia cinética final se o corpo para? 0. Então, sobra só a energia cinética inicial. Então, né? mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. A primeira parte morre. Por quê? Olha só. mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Essa parte morre. Por quê? O v é 0. Então fica menos 6 é igual a menos... Quanto é que era a massa? A massa era de 3 quilos, né? 3 vezes V0 ao quadrado sobre 2. Então aqui, o que vai acontecer? Esse menos vai morrer com esse menos,
Esse 2 vai passar para cá multiplicando, vai ficar 12 sobre 3, vai dar o quê? 4. Então, V0, pessoal, vou apagar esse lado aqui, ó. Apaguei aqui. V0, aqui, ó. Aqui vai ficar 4 é igual a V0 ao quadrado. Para eu saber quem é V0, é só tacar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu tenho que V0, o módulo de V0, vai ser igual a 2 metros por segundo. Essa é a resposta da letra B. Beleza, pessoal? Então, a gente fez a atividade discursiva. Agora, a gente vai fazer as atividades em sala. Vamos cair dentro. Vamos embora. Apagar aqui. Apagar isso tudo. Vamos lá. Em sala. Número 1. Vou descer aqui. Tá. É da SpaceX. Um bloco puxado por meio de uma corda inextensível e de massa desprezível sobre uma superfície horizontal com atrito, descrevendo um movimento retilíneo e uniforme. Tá. A corda faz um ângulo de 53 graus com a horizontal. Então a ideia é o seguinte, né? Você tem aqui uma corda que faz um ângulo de 53 graus. Aqui você tem uma tração T, que tem um módulo de 80 newtons, tá? Aqui eu tenho a superfície, né? Eu vou ter atrito, então eu vou ter para cá uma FAT. Esse bloco tem massa, então ele tem peso para baixo. E se ele está sobre uma superfície, tem uma normal para cima. Beleza, já descrevi as forças. Continuando. Se o bloco sofrer um deslocamento de 20 metros, então o deslocamento, vai ser igual a 20 metros, o módulo do deslocamento. O trabalho realizado pela tração no bloco será de... Olha só, pessoal, aqui não vai me interessar muito as outras forças. Eu vou focar na força de tração. É uma força o quê? Constante. Se é uma força constante, eu faço trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, beleza? Ele disse o seguinte, que cosseno de 53 graus é 0,6. Então, tá pronto, né? Trabalho é igual a 80 vezes 20 vezes 0,6. Acabou. Aqui eu faço o seguinte, né? Eu posso matar, vai ficar 80 vezes 20, vai dar 1.600. 1.600 vezes 0,6 é a mesma coisa que 160 vezes 6. Trabalho vai ser igual a 960 joules. Isso é letra C de casa. Beleza, pessoal? Questão rápida, mesmo sendo da SpaceX, suave. Vamos embora. Questão 2. Deixa eu apagar aqui. Calma aí. Questão 2. Vou botar aqui. Descer. Tá. Vou subir aqui. Ó. Dá algo PE. Um corpo de massa M desliza sobre um plano horizontal sem atrito ao longo do eixo AB. Então eu vou desenhar aqui, né? Você tem um bloco em cima de um plano.
Aqui você tem uma força para cá. E aqui você tem uma outra força com um certo ângulo para cá. Essa força. A força F1 é constante. Essa força aqui é a força F1. Essa força aqui é a força F2, tá? Trecho AB. Sob a ação das forças F1 e F2, de acordo com a figura a seguir. A força F1 é constante e tem módulo igual a 10 newtons. Então, F1 é igual a 10 newtons. E forma com a vertical um ângulo θ igual a 30 graus. Tá? A força F2 varia de acordo com o gráfico a seguir. Então, eu vou ter aqui um gráfico. Força, deslocamento, F, D, né? D em metros, F em newtons. E ela vai ser o seguinte, aqui reto, sobe, reto, desce e vem aqui. Tá. Aqui fecha. Show de bola. 4, 6 e 8. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá. Aí deu seno e cosseno de 30 igual a cosseno de 60, né? O trabalho realizado pelas forças F1 e F2 para que o corpo sofra um deslocamento de 0 a 4 metros em joule é igual a... Então vamos lá. Olha só. Primeira coisa. A força F1, eu posso calcular o trabalho dela direto porque ela é constante, né? Então eu posso fazer... Trabalho de F1 é igual a F1 vezes D vezes o quê? Aí eu tenho que ver o seguinte, olha só. Eu vou traçar aqui uma horizontal. Se esse ângulo θ é 30 graus, esse ângulo aqui, para fechar 90, tem que ser de 60 graus. Então, o ângulo entre a força F1 e o deslocamento é de 60 graus, tá? Vezes cosseno de 60 graus. Então, o trabalho de F1 vai ser o quê? Vai ser 10 vezes um deslocamento de 4 metros, 10 vezes 4, vezes cosseno de 60. 10 vezes 4 vezes cosseno de 60, que é meio. Cara, 10 vezes 4 é 40, 40 vezes meio, 20. 20 o quê? Joules. Então, esse é o trabalho de F1. Agora eu vou calcular o trabalho de F2. F2 é uma força variável, eu tenho que calcular a área disso tudo. Beleza. Repara que aqui eu tenho um retângulo nessa parte de 0 a 1. Aqui eu tenho, vou chamar isso aqui de área 1, eu tenho um trapézio de 1 a 2, então essa aqui vai ser a área 2, eu tenho um outro retângulo de 2 a 3, vai ser a área 3, e eu tenho um trapézio de 3 a 4, que vai ser a área 4. Qual vai ser o trabalho de F2? A soma dessas 4 áreas, já que a área é numericamente igual ao trabalho da força, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Quem vai ser o trabalho de F2 de 1 a 2? Não, de 0 a 1, né? Vou botar aqui, 0 a 1. Esse retângulo aqui é o quê? É a base 1 vezes a altura, 6. 6 vezes 1, 6
joules. Qual vai ser o trabalho de F2 de 1 a 2? Né? Esse pedaço aqui. Como é que se calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior? 8. Quem é a base menor? 6. Qual é a altura de 1 a 2? 1 sobre 2. 8 mais 6, 14. 14 vezes 1, 14 sobre 2. 7 joules. Qual é o trabalho de F2 de 2 a 3? É o que? É esse retângulo aqui. De base, de 2 a 3 é 1, vezes a altura, 8. 8 vezes 1, 8 joules. Qual é o trabalho de F2 de 3 a 4? 3 a 4. Vai ser o quê? É um trapézio, base maior, 8, base menor, 4, vezes a altura, 1 sobre 2. 8 mais 4, 12. Vezes 1, 12 sobre 2, 6 joules. Então agora, qual é o trabalho de F2 num deslocamento de 4 metros? A soma de todos esses trabalhos. Então o trabalho de F2 vai ser igual a 6 mais 7 mais 6 mais 8. 8 mais 7, 15. 6 mais 6, 12. 15 mais 12, 27. 27 joules. Aí agora, aqui eu vou colocar o trabalho resultante, que é a soma dos dois trabalhos. 20 de F1, 27 de F2, dá 47 joules. Pronto. Resposta letra B de bola. Esse foi o número 2, letra B. Agora vamos fazer o 3. Então, pessoal, continuando. Questão 3 da UFRGS. Na figura abaixo estão representados dois pêndulos simples X e Y, de massas iguais a 100 gramas. Então, M é igual a 100 gramas. Os pêndulos cujas as hastes têm massas desprezíveis encontram-se no campo gravitacional terrestre. Então, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O pêndulo Y encontra-se em repouso quando o pêndulo X é liberado de uma altura H igual a 0,2 metros em relação a ele. Considerando G igual a 10, qual o trabalho realizado pelo campo gravitacional sobre o pêndulo X desde que foi liberado até o instante da colisão? A ideia é a seguinte, ó. Você tem um pêndulo aqui e o outro aqui. Esse aqui é o pêndulo X, esse aqui é o pêndulo Y. Essa diferença aqui de altura é o nosso H igual a 0,2 metros. Ele quer saber o trabalho da força-peso. Lembra que eu falei com vocês? O trabalho da força-peso não depende da trajetória. Então, o trabalho da força-peso vai ser igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade, 0,1 vezes 10, vezes a altura, 0,2 metros. Então, isso daqui vai dar 1 vezes 0,2, 0,2 joules. Isso é letra B de bola. Então, a gente vai fazer o seguinte.
Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo continuando os exercícios, beleza? Tamo junto? Valeu!